me fortalece, eu confio. Minha vida em tuas mãos e entrego, e Ele concederá o desejo do meu coração. Tudo posso naquele que me fortalece, eu confio. Minha vida em tuas mãos e entrego, e Ele concederá o desejo do meu coração. Ele é o meu pastor e o Senhor, e nada me falta. E as minhas águas tranquilas refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, não temerei. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, e unges na cabeça com óleo transbordarei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, não, não, não temerei. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, e unges na cabeça com óleo transbordarei. E habitarei, e habitarei eternamente na casa de Deus. E habitarei eternamente na casa de Deus. You do the one, yeah, oh. Ele é o meu pastor e Senhor, e nada me falta. Que as minhas águas tranquilas refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, não temerei. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, e unges na cabeça com óleo transbordarei. E habitarei eternamente na casa de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e habitarei, e habitarei, oh, yeah, e habitarei eternamente na casa de Deus. E habitarei eternamente na casa de Deus.
Tudo posso. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Famosa declaração de Paulo de que tudo posso naquele que me fortalece. Como é que devemos entender esta afirmação ousada? Como aplicar para nossas vidas hoje? Nesta mensagem e nas próximas 3 aqui que vamos trazer para você, vamos refletir sobre esta promessa preciosa e como ela se aplica para nós hoje. Vamos comigo, meu irmão, minha irmã? Será que realmente tudo posso naquele que me fortalece? Há 4 pontos importantes que precisamos aprender desta mensagem. Primeiro, nem tudo que eu quero, eu posso. Segundo, nem tudo que eu posso, eu devo. Terceiro, nem tudo que eu posso, eu faço. E quarto, mas tudo que eu preciso, eu posso. Nesta e nas próximas 3 reflexões, vamos refletir sobre estes 4 pontos e, guiados por eles, a compreender a mensagem profunda e vital de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Primeiramente, nem tudo que eu quero, eu posso. Um cristão quer abrir uma pequena livraria para vender Bíblias e livros de estudos bíblicos em seu bairro. Falta o dinheiro para comprar as mercadorias e pagar os primeiros meses de aluguel. Ele ora a Deus fervorosamente para Deus abrir esta porta. Uma irmã quer começar uma obra de ajuda a crianças carentes num bairro perto do prédio da igreja. A liderança da igreja não a considera apta para esta obra, mas não tem outra pessoa que queira se envolver. Ela pede a Deus que Ele mude os corações dos líderes. Ela aguarda ansiosamente o dia em que vai começar a ajudar as crianças. Outra irmã quer casar e ser missionária em Rondônia, por exemplo. Ela tem certeza que é a vontade de Deus e ora com plena convicção de que Deus vai conceder este pedido. Todos esses discípulos são encorajados pelos irmãos próximos a eles. Em oração e bilhetes, em palavras e abraços, todos recebem o apoio de seus irmãos. E todos são fortalecidos com as palavras de Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. E não é isso mesmo que Paulo quis dizer? Ele não estava dizendo que em tudo de bom que queremos fazer, Deus vai nos dar a força, a sabedoria ou até os recursos financeiros necessários? É claro que deve ser algo segundo a vontade de Deus. Certamente não deve ser por motivos egoístas, mas se for algo de bom para evangelizar, para edificar a igreja, para servir os outros, Deus promete nos dar tudo o que precisamos. Não é isso que Paulo quis dizer? Não foi bem isso. Sabemos que não foi bem isso que Paulo quis dizer, porque nos versículos antes e depois deste, o assunto que Paulo trata não tem nada a ver com a obra ou realizações. O que está mais em pauta é a sobrevivência. Antes e depois, Paulo fala de como aprendeu a ficar contente em situações adversas. Paulo fala como aprendeu a viver em pobreza, fartura e fome, e abundância e escassez. Depois ele expressa a gratidão pela igreja de Filipos que o ajudara com as suas necessidades. Paulo não está relatando grandes conquistas e realizações. Ele está falando de como Deus lhe deu força para enfrentar algumas das situações mais difíceis da sua vida. Não devemos esquecer que, quando Paulo escreveu estas palavras, ele estava em cadeias, prisioneiro de um império brutal e autoritário. A maior conquista que Deus deu a Paulo não foi algo que Deus fez por meio dele.
Foi algo que Deus fez por dentro dele. O que chamou a atenção de Paulo não foi como Deus moveu montanhas por meio de suas orações, mas como Deus mudou seu coração por meio de Cristo habitando dentro dele. Quando a grande conquista ou respostas à oração, Paulo de fato havia visto como nem sempre Deus faz o que pedimos, mesmo quando é algo bom e para os outros. A Paulo, um homem de fé sincera e poderosa, foi negado algo bom e desejável que pediu ao Senhor: uma cura. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 8 e 9, vimos que, apesar de toda a sua fé e amor ao Senhor, Paulo não recebeu o que queria. Tudo posso naquele que me fortalece? Sim, se realmente for da vontade de Deus. Muito de nós, hoje, já ouvimos a parte da frase que diz tudo posso. A sociedade americana, com seu namoro com os ideais modernos e conceitos de progresso e realização, vende toneladas de livros e seminários diários em sessões lotadas sobre como tudo podemos. Mas o foco de Paulo não é tanto nas realizações e habilidades, como se ele fosse de alguma forma superior ao homem comum. É mais sobre Cristo que lhe dá a força para ser fiel à vontade dele. É aquele que me fortalece que merece o crédito e a glória. Não é que Paulo não se importa com o progresso, como ele indica no capítulo 1, versículo 25. Embora ele o define como o desenvolvimento de um caráter de servo e fé, não necessariamente proeza mental ou administrativa, mas que Cristo é quem dá a graça para tanto progresso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Paulo tinha um dom de curar e curou muitas pessoas, chegando a curar todos numa ilha inteira. Atos capítulo 28, versículos 7 a 9. Mas houve ocasião em que Paulo não pôde curar um discípulo próximo a ele, Trófimo. Tudo posso naquele que me fortalece? Sim, dentro dos limites que Deus estabelece e permite. Paulo queria pregar o Evangelho na Ásia, mas ele foi impedido de pregar lá e teve que viajar até Macedônia para poder pregar onde Deus queria. Pregar era bom e necessário. Certamente Deus queria que o Evangelho fosse pregado na Ásia. Qual o problema em Paulo pregar na Ásia? Só Deus sabe. Mas ele fechou aquela porta. Haverá ocasiões em que vamos querer fazer coisas boas, até coisas para Deus, mas não conseguiremos porque não será a vontade de Deus naquele momento ou naquela situação, naquele lugar ou com aquela pessoa. Tudo posso naquele que me fortalece? Sim. Quando, como, onde e com quem Deus quer, mas somente porque algo é bom, espiritual e para servir os outros. Não quer dizer que Deus vai abençoar. Podemos então dizer que o ponto de Filipenses capítulo 4, versículo 13, não é sobre as minhas realizações e sim condições para o que Deus quer realizar através de mim ou dentro de mim. Tudo posso naquele que me fortalece. A grande questão não é se realmente posso tudo. Talvez a pergunta mais importante é: para que Ele está me fortalecendo? Já que, com a sua força humana caída, Ele foi um obstáculo para Cristo. Paulo aprendeu a regozijar na sua fraqueza para que a força de Cristo e não a sua fosse evidente. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10. Deve ser notado também que este versículo não é a carta branca para obter poder de Deus para realizar qualquer coisa que nós queiramos.
Paulo recebeu de Cristo força interna impressionante para realizar a vontade de Cristo, não a sua. Efésios capítulo 2, versículo 10, capítulo 3, versículo 16 e Tito capítulo 2, versículos 11 e 12. Que a mensagem de hoje toque o seu coração e abra os seus olhos diante da palavra de Deus. Amém e graças a Deus.